mensagem, louvor. Agora eu quero ter um bate-papo e oração. com o pastor Márcio Líbano. Programa Bate-Papo com o pastor Márcio Líbano. Com seus convidados. Apresentação: pastor Márcio Líbano. No ar. Olá, meu amigo, que Deus possa abençoar a sua vida. Vem com a gente para mais um bate-papo com o pastor Márcio Líbano. E hoje tendo a alegria de trazer para vocês meu grande amigo pastor, professor Ricardo Guedes, que daqui a pouquinho estará dando uma palavrinha para nós. Está conosco também o nosso amigo doutor Flávio Souza, nosso grande amigo Flávio Souza, pastor Orlando Júnior, do Ministério Frutificar entre as Nações, e o nosso grande amigo, grande parceiro mesmo, colega de muitas lidas, cantor, de Deus, que daqui a pouquinho Maravilha, vai estar... maravilha. Vamos estar ligados. Daqui a pouquinho, o melhor do forró pentecostal. Daqui a pouquinho. Aguenta aí, segura, aí, Ed, segura aí. Mas vamos lá. Nós queremos aqui, neste momento, sermos solidários ao que está acontecendo, que é notícia em todos os telejornais, todas as redes sociais, que é o que está acontecendo em Petrópolis. Nós queremos ser solidários aos nossos irmãos em Cristo, nossos amigos, parentes de amigos, enfim, lá de Petrópolis, né? Esse tempo que está assolando os petropolitanos. Vocês estão vendo aí a imagem. Nós queremos ser solidários. Pastor Ricardo Guedes, tem uma mensagem para mandar aí para os nossos petropolitanos, os nossos amigos. Pastor Ricardo Guedes. Boa noite a todos, boa noite, pastor Márcio Líbano. Eu quero prestar aqui neste momento toda a nossa solidariedade aos petropolitanos, dizer que nós estamos todos reunidos em oração. Com certeza as grandes religiões do país estão intercedendo por vocês e com toda certeza estaremos também sendo solidários de outras formas, não só em oração, mas também em estar servindo em tudo que for preciso para trazer de volta, né, a cidade, a tudo que possa ser reconstruído, e também estar lutando para que vocês voltem a ser como antes, em nome de Jesus. É isso. Maravilha. Pastor, nosso amigo doutor Flávio Souza. Opa, também aqui vou estender a minha solidariedade, né, pastor, aos nossos irmãos, né, lá de Petrópolis. Que Deus possa fortalecer, que Deus possa consolar os corações, tá? E vamos ajudar aí quem puder, né? Nossas, né, igrejas estão aí colaborando, né, com o que pode, né? Então, vamos abençoar aí quem puder, em nome de Jesus. Não podemos esquecer também de que está lá conosco o nosso grande companheiro, presidente da Associação de Ministros Evangélicos Interdenominacionais, que é o bispo Everton Pereira, ele que está sofrendo também, de uma certa forma, porque ele se vê envolvido com tudo isso, né? Nosso bispo Everton, ele estaria conosco hoje, mas mandou um e-mail para o pastor Márcio Líbano, dizendo o seguinte: venho por meio desta informar, não será possível estar na gravação, né, no programa Bate-Papo com o pastor Márcio Líbano, devido às fortes chuvas em Petrópolis desde terça-feira, é muito tempo, né? É muito tempo caindo água, pessoal, é muito tempo caindo água. Então, temos que orar mesmo por ele. Então, desde terça-feira, dia 15 de fevereiro, não para de chover. Estamos com vias e acessos obstruídas e, por meio deste motivo, não temos condições de locomover. As condições estão interrompidas. Está sem acesso a Petrópolis. A gente quer ser solidários, ser solidário a ele. E, com certeza, todos os petropolitanos recebam aí o carinho aí de todos os convidados do pastor Márcio Líbano. Pastor Orlando Júnior. Olá, queridos. Graça e paz para todos.
é um momento muito difícil, todos nós estamos muito machucados em relação a essa tragédia que aconteceu, mas, sobretudo, nós estamos mobilizados. Ontem, eu gostaria de salientar isso, ontem o pastor e missionário Robertinho, da MEIBS, deslocou um ônibus para Petrópolis, a fim de que fosse levado mantimentos, ou seja, todos estão com o coração muito partido, não dá para mensurar tamanha dor que acontece no meio do povo, mas nós, como cidadão, como homens, como humanos, seres humanos, e apaixonados um pelos outros que somos, nós sentimos muito. Quero dizer que estamos prontos aí para o que for preciso. Aí está a palavra amiga do nosso pastor Orlando Júnior, com essa tragédia que está acontecendo na nossa cidade imperial. Eu amo demais esta cidade. Receba aí o carinho, a solidariedade de todo o canal TV Rio, do programa Bate-Papo com o pastor Márcio Líbano. A gente se vê assim um pouco comovido com a situação, é triste, é lamentável, mas é a força da natureza em ação, é Deus trabalhando, né? Vamos ouvir também o Ed Deus mandando uma mensagem para o povo de Petropolitano. Isso aí, maravilha. Eu quero primeiramente dar uma boa tarde, um bom dia, boa noite. Estou falando nesses 3 horários porque esse programa, além de estar na internet, também vai para vários países do mundo. Então eu fico honrado aqui nesse programa no canal TV Rio. Eu quero também mandar um grande abraço ao nosso irmão Silvio, né, que é um dos coordenadores dessa TV exemplar maravilhosa. E fica aqui meu carinho, meu abraço, e neste bate-papo gostoso com o pastor Márcio Líbano. Eu tenho certeza que hoje você vai ficar impactado com o que vai acontecer aqui. E o povo de Petrópolis, todos choram os seus mortos, muitos mortos. Então, é através da oração, através do coração quebrantado, que nós estamos aqui nesse programa com muita vontade, com muita força, orando e dizendo para você que Deus tem cuidado de cada família. Aqui fica essa minha mensagem. Maravilha, né? Que Deus possa continuar abençoando os petropolitanos. Fica aí a nossa solidariedade do nosso programa, do canal TV Rio, de toda a equipe que está envolvida, todos sensibilizados com o ocorrido. E eu abraço aí para o meu companheiro, meu grande amigo, irmão, filhão na fé, ele, a Shirley, a sua esposa, um abração aí. A gente está aqui com os nossos corações ardendo, chorando, tristes, mas com certeza sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. É duro ouvir isso, a gente sabe que é verdade, porque os corações hoje estão tristes, mas a coisa é certa, Deus está no controle, isso sem sombra de dúvida. Bom, tirando essa tristeza toda, a gente vai chamar agora o nosso cantor Ed Deus para a sua apresentação de um louvor abençoado. Cantor Ed Deus. Maravilha de Deus. Vamos adorar em nome de Jesus. Eu creio que a canção que nós vamos louvar aqui é a canção Santo, né? Santo, Santo é o Senhor, porque toda a honra e toda a glória, amada, é só para Ele. Por isso que estamos aqui alegre nesse programa Bate-Papo com o Márcio Líbano e convidados. Eu tenho certeza que você que está em casa, levanta agora desse sofá, levanta dessa cadeira e vamos adorar a Deus, vamos glorificar a Ele, porque toda a honra e toda a glória é só para Ele. Esse que vos fala é o pastor missionário de Deus. Eita maravilha do Rei da Glória! Você que está em casa, levante a mão e vamos adorar. Um profeta de Deus chamado Isaías teve uma visão fenomenal. Ele viu o Senhor sobre seu trono, recebendo adoração angelical. Cantavam glória a Deus todos os anjos, santo, santo exaltavam sem parar. Sua glória encheu por toda a terra, sua presença está neste lugar. Cante! Santo, santo, adore a Ele sem parar. Em meio à adoração, o Senhor começa a operar. O inimigo cai por terra, não suporta ver um adorador. Eu adorarei por toda a eternidade, a minha adoração pertence ao Senhor. Oh, maravilha! É de Deus, bate-papo com Márcio Líbano. Vem, canal TV Rio. De repente se aproxima um serafim,
trazendo uma brasa viva em suas mãos. Nos lábios de Isaías ele tocou, retirando iniquidade com expiação. Com essa brasa o Senhor vai te tocar, trazendo vida e renovação. Receba de Deus um novo avivamento, sinta a sua presença, meu irmão. Cante! Santo, santo, adore a Ele sem cessar. Em meio à adoração, que o Senhor começa a operar. O inimigo cai por terra, não suporta ver um adorador. Eu adorarei por toda a eternidade, a minha adoração pertence ao Senhor. Cante! Eita! Seja louvado o Rei da Glória. E você adora e glorifica. É assim, ó. Santo, santo é o Senhor, cantavam os serafins. Santo, santo é Deus Jeová Rafá. Santidade que emana lá na glória, louvoriza seu nome sem cessar. Hoje aqui os umbrais vão se mover e a fumaça encher esse lugar. Ai de mim, disse o profeta Isaías, não sou digno de estar neste lugar. Cante! Santo, santo, adore a Ele sem cessar. Em meio à adoração, o Senhor começa a operar. O inimigo cai por terra e não suporta ver um adorador. Eu adorarei por toda a eternidade, a minha adoração pertence ao Senhor. Santo, santo, adore a Ele sem cessar. Em meio à adoração, o Senhor começa a operar. O inimigo cai por terra, não suporta ver um adorador. Eu adorarei por toda a eternidade, a minha adoração pertence ao Senhor. Eita maravilha do Rei da Glória, é de Deus adorando o Todo-Poderoso, porque toda honra e toda glória é só para Ele. Assim ó, santo, santo, santo. Tá aí, maravilha, né? Nosso cantor é de Deus. Muito bom. Depois do que nós falamos, né, sobre a nossa tragédia, louvar a Deus é a melhor coisa possível que a gente possa fazer. Bom, vamos para a nossa entrevista. Eu quero começar aqui falando contigo, com o doutor Flávio Souza. Opa! Tranquilo? Vamos lá? O nosso amigo Flávio Souza é um advogado. Ele trabalha com o direito das igrejas. O microfone está aberto para todos aí participarem dessa conversa. Não é à toa que se chama assim bate-papo. Nós temos aí uma lei que está tramitando, ou ela já existe, você vai me dizer sobre isso, que é a LGPD. Leis Gerais de Proteção de Dados. Leis Gerais de Proteção de Dados. A minha primeira pergunta, doutor, é: o que isso interfere nas igrejas? Bom, maravilha, pastor. Em primeiro lugar, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. E é uma honra estar aqui nesse programa, nesse bate-papo. Cumprimento também meus amigos aqui, meus colegas, pastor Ricardo, pastor Orlando, nosso querido irmão cantor é de Deus. E é uma alegria estar aqui, é um privilégio, não é? Bom, inicialmente a gente precisa entender, né, só para dar um panorama geral do que é a lei, né, qual a finalidade dessa lei, é entender que a gente vive hoje numa sociedade digital. E por assim dizer, é uma sociedade que vive essencialmente de dados pessoais, né? Então a gente vai ver por aí muitas empresas, né, utilizando o dado pessoal de forma indevida, né, compartilhando o dado pessoal, né, que é nome, CPF, telefone, né, todos os dados que identificam uma pessoa, né, de forma indevida, né? E ainda tem as questões de vazamento de dados e tudo mais. Então, em todo o mundo, né, a gente tem um movimento, já copiando meio que já acontece na Europa, né, de trazer uma regulação para arrumar essa bagunça, né? Afinal de contas, se o dado pessoal é meu, se a informação é minha, né, é do cidadão,
é a gente que manda, é a gente que deve decidir o que tem que ser feito e como tem que ser feito. Tá? Então, essa lei, a Lei 13.709, a Lei Geral de Proteção de Dados, no Brasil, ela vem com uma ideia justamente disso, de regular, colocar ordem na casa com relação à utilização de dados pessoais. Tá bom? E isso, no primeiro momento, se voltou para as empresas, né? Empresas que utilizam informações pessoais. Mas a igreja, né, por ser uma pessoa jurídica de direito privado, ela acaba sofrendo também, né, pastor, a incidência dessa legislação, tá bom? Então nós temos aí uma série de providências, né, que a igreja precisa tomar para que esteja de acordo com a lei, para que esteja em conformidade com esta lei, porque essa lei vai trazer sanções, né? A gente vai ter ali multas, a gente vai ter ali a proibição de utilizar dados pessoais. Isso é muito ruim para as igrejas, né? Que precisam ter ali, né, o cadastro dos seus fiéis, né, dos seus membros, né? Utiliza ali para os seus funcionários, né? As ações sociais, uma série de coisas que precisa ser feito para que esteja adequado. Então, isso é muito importante, viu? Mas, doutor Flávio, veja bem uma coisa interessante. Explica para a gente, em miúdos, tá? O que a igreja, ela pode, que cuidado a igreja tem que tomar para não perder essa proteção? Que cuidados são esses? Então, vamos lá. É uma série de cuidados que ela precisa tomar, né? Primeiro ela precisa ter uma política de privacidade. O que é isso? Isso é um documento, tá? Um documento oficial, né, que a igreja precisa ter para dizer o que ela faz com os dados pessoais, quais dados pessoais são coletados e qual é a finalidade disso, né? Porque isso vai ter o cidadão, né, o membro, o cidadão de forma geral, ele vai ter direito a rever esses dados, né? Ele pode não conceder, né, o tratamento de dado pessoal, ele pode não autorizar a utilização das informações dele. Então, assim, a igreja precisa, primeiro, definir, né, ver onde é que estão os dados pessoais armazenados. E é importante dizer, viu, pastor, isso vale para os dados, para as informações pessoais, tanto no meio digital, né, ali salvo no computador, quanto no meio físico, né, naqueles arquivos, nas pastinhas, né, nos arquivos físicos, né. Então, assim, a igreja precisa, num primeiro momento, saber onde é que estão essas informações, tá? Definir o que ela faz, por que ela faz aquilo, tá? Isso a lei vai exigir, qual é a finalidade para a utilização desses dados, né? E depois garantir que esses dados estão armazenados em segurança. É aí que surge uma pergunta, meu pois doutor. Não. Surge uma pergunta aí. Como que a igreja, vocês podem participar também, como que a igreja vai ter as informações que ela precisa para saber se esses dados estão seguros? Muito excelente pergunta. Eu acho que essa é a pergunta de 1 milhão, né? Como é que a igreja vai saber disso? Então, primeiro, ela vai ter que contratar um profissional que tenha essa especialidade, que é ele que vai dizer o que a igreja precisa fazer, o que a instituição precisa fazer, tá bom? Então, assim, existem várias medidas, né? Aqui não dá para a gente falar de todas, né? A gente vai falar de algumas. Por exemplo, para garantir a segurança do dado pessoal, por exemplo, se fica armazenado num computador da igreja, então aquele acesso ali tem que ser restrito, né? Só a diretoria pode acessar, só o secretário pode acessar, com senha. Se os computadores são conectados à internet, né, precisa ter ali toda a questão de segurança digital, né? Tem que ter um antivírus, um firewall muito bem configurado, tá bom? E ter cuidado também para que não clique, né? O que acontece muito, as empresas são hackeadas hoje, né? As instituições em geral, porque clica em links maliciosos, né? Então, além de todas essas medidas, ela precisa receber um treinamento, entendeu? O profissional vai lá dizer o que tem que fazer. Diga uma coisa, existe um treinamento específico para isso? Sim. E o vazamento dela, se vazar, há uma penalidade? Diz pra gente aí. Outra excelente pergunta, viu? Então, assim, treinamento. Existe o treinamento para isso. Dentro ali dos requisitos, né, das medidas de segurança, você vai ter um treinamento. Porque não adianta estar escrito num papel,
né, as medidas de segurança que vão ser aplicadas. Se eu não treinar o colaborador, se eu não treinar o voluntário, se eu não treinar o secretário, como é que ele tem que fazer, quais são os cuidados que ele precisa ter. Então, assim, em caso de vazamento, aí já é uma violação. É crime no aí caso. já No caso, gera crime. Exatamente. Gera, inclusive, penalidades. E aí vai depender do grau dessa violação. Se foi um compartilhamento indevido, se foi um vazamento de dados de dentro para fora, ou foi um hackeamento, alguém invadiu de fora, né? Isso tudo vai ser analisado. E as penalidades, né, que a lei vai trazer são desde você ficar proibido, na instituição ser proibida de utilizar os dados pessoais, até multa de 2% do faturamento, que pode chegar a 50 milhões de reais. Aí vai depender do faturamento aí da instituição. Entendeu? Ou seja, a igreja quer aplicar essa lei de proteção, a lei que se adaptar a isso, ela não pode colocar nenhum tipo de curioso para executar o serviço. Ela, no caso aí, ela estaria correndo um sério risco. Exatamente, pastor, exatamente. Isso é importantíssimo. Para trabalhar, né, com dado pessoal hoje, né, seja numa empresa ou numa instituição religiosa, você tem que colocar pessoas responsáveis, pessoas que estejam treinadas, tá? E principalmente pessoas que vão saber lidar, né, vão saber garantir a segurança daquelas informações. Curioso de forma alguma, né? Os acessos precisam ser restritos. Só entra na secretaria da igreja quem tem acesso à secretaria da igreja, né? Gabinete, a mesma coisa. Então, assim, chave, né? Todos são medidas de segurança que podem ser colocadas. Tem que ser aplicada. Tem que no ter, caso, tem que ser aplicada para que todo cuidado seja tomado para que não haja um vazamento de informações. Exatamente. Porque o que acontece? Vazar um dado pessoal, né, inutilizar, compartilhar indevidamente, tudo isso vai ser considerado uma sanção, uma penalidade, uma infração, entendeu? E vai ser passível de punição. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta aqui, já que nós estávamos falando aqui em make-off que essa lei já existe, mas as pessoas que estão do outro lado dessa tela, muitas pessoas nem sabem dessa lei, né? Então, vamos esclarecer aqui nesse bate-papo gostoso aqui, que, na realidade, qualquer pessoa que pegar o meu ou os seus dados e usar para outros fins, pode pagar uma multa e pode ser até presa, é isso? Pode sim, se houver finalidade econômica, né? Se aquela utilização... Excelente pergunta, viu? Se aquela utilização for considerada irregular, né? A lei vai dizer se é regular ou não, né? Nesse exemplo aí já é irregular, porque o dado é seu, a informação é sua, ninguém pode pegar e utilizar para finalidade como ele bem quiser, né? Então, assim, se você compartilhou o teu dado pessoal, né? Teu nome, seu telefone com alguém, você deu ali a autorização, deu o consentimento e tudo, para finalidade de cadastro, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui na igreja, né? Você tem lá o hall de membros, né, que precisa cadastrar, precisa ter um controle sobre aquelas informações. Então, na política de privacidade, eu vou colocar que aquele dado pessoal que eu estou pegando do meu membro, né, ele vai ser utilizado para finalidade cadastral. Eu não posso pegar esse dado, o nome do meu membro, e mandar uma propaganda para ele, compartilhar com outras empresas, vender, muito menos vender essa informação. Aí já temos um crime aí acontecendo. E essa lei já está em vigor, sim, já tem empresas sendo punidas, né, por conta disso. No Brasil, na Europa já acontece já há alguns anos, mas no Brasil já tem empresas sendo punidas. É uma empresa que vem garantir ao cidadão, né, de forma geral, o direito sobre como utilizar os seus dados pessoais, garantir o controle, né? Nada mais justo que isso. Se a informação é minha, sou eu que decido o que pode ser feito com ela. Muito bem. Bom, depois dessas informações aí abençoadas, eu creio que você vai poder entrar em contato com o nosso doutor Flávio Souza. Ele está disposto aí a fazer uma palestra na sua igreja para os seus membros. Você que precisar de informações, entre em contato com a produção. A produção vai passar o contato do doutor Flávio Souza. Tem um book aí, já na segunda edição, uma matéria excelente que você precisa ter em mãos para ter mais conhecimento sobre o assunto, ok? Mas vamos lá,
Vamos de louvor, vamos com É de Deus cantando agora para você. Vamos adorar novamente? Vamos adorar. Oh, que maravilha. Então vamos adorar a Deus. Essa próxima canção que eu quero adorar aqui. Eita maravilha do Rei da Glória. E você dança assim, humilde em casa, assim, ó. Só no passinho assim aqui, para dançar para Jesus, tem que se alegrar. Oh, maravilha. Vem adorar com É de Deus. Eita glória. Eu tenho certeza que você não consegue ficar parado. Escuta só, tudo aqui é de Deus. É assim, ó, vem comigo. É de Deus o que Ele fez na terra. É de Deus aquilo que Ele falou. É de Deus a paz e não a guerra. É de Deus também plantar o amor. É de Deus toda essa história. É de Deus Ele te usou. É de Deus a honra, a glória, a glória. É de Deus, foi Ele quem falou. O fogo, a terra, o ar, enfim, tudo isso foi Ele quem criou. Foi meu Pai do céu que fez assim. Ele não errou e caprichou. É de Deus o que Ele fez na terra. É de Deus aquilo que Ele falou. É de Deus a paz e não a guerra. É de Deus também plantar o amor. Deixe Ele agora te usar. Deixe Ele poder transformar. Deixe Ele mostrar quem Ele é, fazendo um milagre, operando a sua fé. Deixe Ele agora te usar. Deixe Ele transformar. Deixe Ele mostrar quem Ele é, fazendo um milagre. Eita! É de Deus o que Ele fez na terra. O que Ele falou, cante. É de Deus a paz e não a guerra. É de Deus também plantar o amor. É de Deus, eita maravilha. E você se alegra na presença do Rei. É o canal TV Rio. Vem comigo, programa Bate-Papo. Eita glória. Preste atenção, vamos adorar. É desse jeito aqui, ó. É de Deus o que Ele fez na terra. É de Deus aquilo que Ele falou. É de Deus a paz e não a guerra. É de Deus também plantar o amor. É de Deus toda essa história. É de Deus Ele te usou. É de Deus a paz, a glória e a glória. É de Deus, foi Ele quem falou. O fogo, o ar, a terra, enfim, tudo isso foi Ele quem criou. Foi meu Pai do céu que fez assim. Ele não errou e caprichou. É de Deus o que Ele fez na terra. É de Deus aquilo que Ele falou. É de Deus a paz e não a guerra. É de Deus também plantar o amor. É de Deus toda essa história. É de Deus Ele te usou. É de Deus a honra, a glória e a glória. É de Deus, foi Ele quem falou. O fogo, a terra, o ar, enfim, tudo isso foi Ele quem criou. Oh maravilha, o céu, o ar, a terra, o vento, tudo foi Ele que criou. E você canta comigo adorando. Adore o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, e deixe Ele te usar. Deixe Ele te transformar, porque é momento de transformação, de aleluia, de glorificar a Deus. Vem comigo. Eita maravilha do Rei da Glória. Vamos adorar. É desse jeito, meu amado. É de Deus. Canal TV Rio. Esse é o melhor. Vem comigo. Eita! Cantor É de Deus. Mas nós vamos para um pequeno intervalo. Não saia daí, não saia daí. Vamos para um pequeno intervalo. E já voltamos já com o programa Bate-Papo com o pastor Márcio Líbano. Não sai daí não. Fica com a gente.
A melhor programação da TV Web. Infantil, humor, informação, programas independentes, em breve jornalismo. Seja o nosso parceiro, coloque o seu programa ou o seu anúncio aqui. Canal TV Rio. Baixe nosso aplicativo no Play Store. Aí estamos de volta com o nosso grande programa Bate-Papo com o pastor Márcio Líbano. E eu quero me dirigir a você aí do outro lado. Olha, tá bênção, tá gostoso, tem coisas boas para acontecer ainda, mas eu preciso que você seja um dos nossos colaboradores para dar continuidade a este bate-papo. Então, você que quer ser colaborador, entre em contato conosco, com a produção. Com certeza vai ser bênção na sua vida, vai ser bênção na nossa vida, porque você vai estar ajudando também a divulgar, a semear a palavra de Deus. Tá certo? O bate-papo com o pastor Márcio Líbano, ele tem assuntos diversificados, tá? Hoje nós estamos falando sobre o direito das igrejas. Tem uma ideia de eu trazer aqui para nós um programa de empreendedores. Quero convidar o Flávio também para estar conosco. Empreendedorismo, porque é muito bom a gente ter uma turma de empreendedores, ver a dificuldade, ver os problemas que eles têm, que acarretam, porque a informalidade, como sair da informalidade. Então vem aí. Mas para isso acontecer, eu preciso de você. Entre em contato conosco nas nossas redes sociais, no nosso e-mail, telefone, enfim, vai ser bênção de Deus para nós e para você também. E vamos continuar o nosso bate-papo, agora falando com o nosso pastor, nosso grande amigo professor. Tive o prazer de receber uma aula sobre o assunto em questão agora, que é capelania, uma febre, né? Uma febre que está ocorrendo em todos os ministérios. Quero ser capelão. Desde já, deixa eu falar para você, capelão não tem nada a ver com ministério, né? Não tem nada a ver com ministério, presbítero, pastor, não. Capelão pode ser qualquer um. Capelão é um assistencialista espiritual. E como um assistencialista espiritual, ele tem que estar preparado para o exercício de sua função. Não adianta apenas dizer que ele é capelão. Ele precisa se preparar, estar buscando informações, aprendendo a cada dia, porque isto é importante e vai fazer o exercício dele. Então, nós vamos conversar aqui com o pastor Ricardo Guedes. Ele vai falar sobre a lei, vai falar sobre o exercício da capelania, vai falar quem pode exercer essa capelania, enfim, vai contar um pouquinho para nós dessa história de como ser um bom capelão e também o que é um capelão. Pastor Ricardo Guedes, é contigo. Boa noite a todos os colegas que aqui estão presentes. Pastor Márcio Líbano, muito obrigado pelo convite, pelo carinho. Quero também agradecer aqui a presença dos colegas, pastor Ed Deus, o nosso doutor Flávio, que esclareceu de uma forma extraordinária. Parabéns ao pastor Orlando também, que está aqui presente. Né? Pastor Márcio, a capelania, hoje, ela é uma necessidade. Ela é uma necessidade, embora a chamada bíblica missionária, ela supra essa necessidade da capelania por meio da missão, por meio da ordem de Jesus, em Mateus capítulo 28, no verso 19 e 20, mas a capelania, ela abre portas, aonde o evangelista não pode chegar, o capelão pode. Porque qual é o papel da capelania na nossa visão? Na nossa visão, o papel da capelania, ela é o ato de visitar uma pessoa que está em crise. Mas quem é essa pessoa que está em crise? É o meu próximo, pode ser o meu próximo, aquela pessoa que está no meio da minha parentela, pode ser uma pessoa que está no hospital, pode ser uma pessoa que está no centro de recuperação, pode ser uma pessoa que está no presídio.
Então, assim, a capelania, ela é amparada pela Lei 9.982, de 14/7 do ano 2000, e abre portas para que o ministro religioso, e aí não está restrito somente a religião evangélica ou ao cristianismo de uma forma geral, mas ela está aberta para todas as religiões dar suporte, né, nesse apoio espiritual. Então, assim, a capelania abre essas portas, onde o missionário não pode chegar, onde ele não pode ir, a capelania leva ele lá. Pastor Ricardo, Sim. veja bem, deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Qual é a necessidade e a importância de nós sermos credenciados e como ser credenciado para o exercício desta função? Primeiro que a necessidade de um capelão, dele ser um capelão, né? A primeira coisa é que ele precisa ser uma pessoa, além de ser cheio de conhecimento, ele precisa ter esse lado espiritual dele fortalecido, ele precisa estar preparado para orientar, ele precisa estar preparado para direcionar, ele precisa estar preparado para ajudar. Agora, o fato dele estar credenciado, o capelão, é porque assim, pastor, veja bem, tem situações que você precisa socorrer uma pessoa e, às vezes, o hospital, por exemplo, vamos para a área hospitalar, por exemplo, né? Dentro do contexto da capelania hospitalar. O hospital tem seu horário de visita e ele é restrito ali, aquele horário. O missionário, aquela pessoa que quer visitar, o religioso no geral, que quer fazer essa visita, ele precisa esperar pelo horário da visitação. Se ele é capelão e se ele conhece as leis que ampara como capelão, ele pode fazer uma visita dentro do horário que o hospital estabelece para o capelão, que na maioria das vezes pode ser de 8 da manhã até no máximo às 22 horas, porque depois de 22 horas já não pode mais também ter nenhum tipo de visita. Isso nem capelão pode mais. Mas aí... Deixa eu te fazer uma pergunta aqui para mim. Veja bem, o capelão, quando ele for se dirigir ao hospital, há uma necessidade ou não da prática do exercício de capelania existir dentro do hospital, da base, da unidade? Então, quando o capelão ele vai fazer uma visitação hospitalar, prisional não, porque prisional ele está em todos os presídios do estado do Rio de Janeiro. Então é uma lei, isso não pode ser mudado. Agora, quando trata-se de uma visitação hospitalar, é importante que o capelão tome conhecimento se aquele hospital ele fornece o serviço de capelania interno. Isso é importante, por quê? Porque muitos capelães, eles têm problema com isso. Eles vão ao hospital, mas ele não toma a informação se aquele hospital, se nele existe o serviço de capelania. Se existir o serviço de capelania, ele está amparado pela lei. Mas se não existir o serviço de capelania, a lei não o ampara. Porque está no parágrafo da lei que o hospital, que é a instituição, ela precisa ter o serviço de capelania em atividade interno dentro do hospital. Se não tiver, o capelão não pode visitar aquele hospital, ele não tem direito de entrar naquele hospital, a lei não ampara, ele precisa tomar esse conhecimento. Pastor Orlando, quer fazer uma pergunta, pastor Orlando? Sim, pastor. É muito interessante, eu sou apaixonado por capelania. Sim. É algo assim muito tremendo. E dentro do que o nosso professor e pastor está aqui fazendo essa colocação, eu acho interessante que, na verdade, não é uma pergunta, é uma colocação que eu vou estar fazendo aqui, é a visão que essa pessoa que exerce a capelania, ela precisa ter. Acontece um fato nos Estados Unidos de uma floresta que pega fogo, e essa floresta, quando pega fogo, ficam os restolhos ali, as cinzas, as árvores queimadas. Uma equipe de bombeiros vai até aquele local, eles sobem aquela região montanhosa, vai subindo, e de repente um dos soldados do corpo de bombeiro olha para uma árvore e que está toda queimada. E ele começa a olhar para aquela árvore e diz assim, tem alguma coisa aqui estranha aqui nessa árvore. Os colegas, os companheiros não dão atenção ao que ele fala. E eles vão embora, mas aquele soldado ele ficou prestando atenção naquela árvore com aquela flechazinha que tinha queimada, e ele foi até ela e descobriu que ali tinha um pássaro que estava aparentemente queimado, debilitado, mas aquele pássaro ainda estava vivo. A menção que eu faço para você que está assistindo esse tema, falando em relação à capelania, é que nós precisamos ter visão. O capelão tem visão, ele enxerga além. É uma habilidade que é proposta para
para você e você vai adornando ela no decorrer dos estudos, do entendimento. E é o que eu queria fazer essa colocação. Estamos aí com o nosso pastor Ricardo Guedes, falando da importância da capelania. Eu quero dizer uma coisa para o pastor Ricardo. Uma perguntinha aqui básica. Qual é o risco, pastor Ricardo, de uma pessoa despreparada? Porque o exercício da capelania é um ato de estudo contínuo. Porque nós estamos vivendo uma aceleração, mudanças muito rápidas. Então, o capelão ele tem que sempre estar se preparando, ele não para de estudar. Cada dia é uma novidade, cada dia é uma coisa nova que surge, e ele precisa estar informado dessas mudanças. A pergunta é, qual é o risco de um capelão que tem uma credencial, que usa uma credencial, que muitas das vezes tem apenas um CNPJ. Um CNPJ não classifica ninguém como um instrutor, como um centro de ensino. Um CNPJ apenas é o registro, o doutor Flávio está aqui, é um registro dessa entidade. E aí, cisma de aplicar a teologia ou a capelania e fornece uma credencial. Esse capelão vai e usa essa credencial. Qual é o risco que pode ocorrer nesse caso? Então, pastor, as recomendações básicas para um capelão são as seguintes. Eu vou ler aqui para vocês. Primeiro, aí nós estamos falando do ministério de capelania. Primeiro, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Essa é a primeira questão, de um capelão evangélico, no caso aqui, nossa palestra, ela é mais nessa linha aqui, voltada para a linha evangélica. Então, ele precisa primeiro estar preparado, ou vamos dizer assim, melhor, ele precisa ter chamada para esse ministério. Se não tem chamada, como ele vai praticar o que ele não tem chamada? Então, é importante a pessoa primeiro tomar conhecimento disso. Segundo ponto, depois que ele ter certeza da chamada, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Então, se ele tem esses dois pontos que são básicos aqui, logo ele não vai aceitar fazer aquilo que ele não tem preparo. E se ele não tem preparo, ele não vai poder fugir aí dos princípios e dos valores éticos. Então, ele precisa ter esse preparo. Terceiro ponto, além disso aí, ele precisa ser uma pessoa amável, precisa ser uma pessoa tratável, precisa ser uma pessoa comprometida e precisa ser uma pessoa firme. Quando tem esses requisitos aí, meu pastor, a gente vai encontrar um grande problema, claro, né, que infelizmente permeiam no meio evangélico. Permita-me dizer mais alguma coisa aqui para o senhor. Deixa eu dizer mais. Um capelão preparado também, que tem chamada e é vocacionado para isso, ele ainda precisa ter um conhecimento básico também de sociologia, ele precisa ter um conhecimento básico de psicologia, ele precisa ter um conhecimento básico de ética, que o problema hoje é a ética. O problema que nós sofremos hoje é o problema da ética. Isso falta muito no meio de todos, não é só da religião evangélica ou cristianismo, mas em todas as religiões, a questão da ética. Nós temos que também tem que ter noção de direitos humanos. Direitos humanos, é importante o capelão conhecer um pouco disso, e principalmente da empatia. O pastor agora fez uma citação, uma ilustração aqui muito interessante, o pastor Orlando. Vocês lembram quando Adão ele caiu? E qual foi o primeiro capelão da história da humanidade? Foi o próprio Deus, porque Adão, olha aqui, Adão não procurou Deus, é importante lembrar disso. Adão não procurou Deus, ele se escondeu de Deus, ele fugiu de Deus, e Deus, como capelão, que esse é o papel do capelão, ir buscar, religião, religar, trazer de volta. E o papel do capelão é trazer de volta as origens, o começo. Quando Adão cai, a primeira coisa que Deus faz é procurar Adão, busca Adão, tira ele do fundo do poço, dá vestes para o Adão e traz ele de volta. Isso aí apresenta com muita eficácia o que é ser um capelão. O próprio Deus tomando a postura ali de capelão. Por exemplo, vamos dar um exemplo de um capelão aqui social, Moisés. Dá uma olhadinha para a vida de Moisés. Moisés cuidava de aproximadamente 3 milhões de pessoas no deserto, meu amigo. Não é brincadeira, não. Auxiliados por 70 homens só. Isso depois de uma pressão do seu sogro. Mas Moisés cuidava com muita eficácia, com muita qualidade. Então, assim, tem que olhar para esses capelães do passado para poder atuar bem no presente. É importante o que o senhor colocou, né, pastor? Dentre as qualidades, né, que o capelão precisa ter,
O senhor destacou muito bem a questão ética, né? Tem que ser um profissional ético. Sim. E tem que ter conhecimento, tem que ser firme, como o senhor colocou. Tem que ser firme. Porque em vários momentos ele vai se deparar com barreiras, mas esse ponto é muito importante porque já me deparei com situações em que o capelão, né, questionou, como o senhor colocou, né, a instituição ela tinha um atendimento de capelania, só que não era da religião que o paciente professava, né? Então aquele capelão estava ali para ministrar ali uma palavra, né, um cristão, e não tinha ali um cristão protestante. Naquela instituição tinha o serviço de capelania, só que era uma capelania diferente, né, uma religião diferente. Então ele foi firme ali, tudo bem, a gente entende que existe um serviço de capelania, mas aqui o paciente que eu vou atender, a pessoa que está em crise, que eu estou buscando, ela não professa essa fé, né? E eu preciso atender porque a lei me permite. Então, assim, tudo com ética, né? Tudo com conhecimento que ele tinha ali, mas a gente tem situações em que o profissional, o capelão, ele não tem essa ética, né? É muito bom. As informações, elas vão surgindo e o tempo ruge, né? Tem um grande artista que diz que o tempo ruge, a Sapucaí é grande, o tempo ruge, né? Então vamos lá, Sapucaí é grande, mas o tempo ruge, né? Vamos ouvir de louvor, vamos mais uma vez aqui com o nosso cantor de Deus, trazendo pra gente um louvor. Pastor Líbano, antes de louvar esse louvor aqui, né? Tem como dar uma pausa aí, não? Eu queria soltar o cachê. Qual o cachê? Passa pra lá. Eu quero cantar qual foi o cachê, que é um louvor que tem incomodado muitos artistas gospel, né? Passou de 1 milhão de cópias vendidas em todo o Brasil. Você agora só vai pregar e louvar se tiver cachê. Eita, mas a palavra diz assim: dá de graça aquilo que tu recebei. Eita glória! Oh, maravilha do Rei da Glória! Qual foi o cachê que Deus cobrou a você? Vem comigo, vem comigo. É assim, ó. Escuta só, é assim. Qual foi o cachê? Qual foi o cachê? Qual foi o cachê que Deus cobrou a você? Qual foi o cachê? Qual foi o cachê? Qual foi o cachê que Deus cobrou a você? Qual foi o cachê? Qual foi o cachê? Qual foi o cachê que Deus cobrou a você? Qual foi o cachê? Qual foi o cachê? Qual foi o cachê que Deus cobrou a você? Quando tá na prova diz: quero servir, quero te adorar, quero te louvar, ó meu Senhor. Faz um adorador, um missionário, um pregador, tomando leitinho. É cheio de unção, cheio de humildade, assim ó, de comunhão. Mas quando minha fama diz: só vou se pagar para ir pregar ou louvar nesse lugar. Mas qual foi o cachê? Qual foi o cachê? Qual foi o cachê que Deus cobrou a você? Vai! Qual foi o cachê? Qual foi o cachê? Qual foi o cachê que Deus cobrou a você? Mas qual foi o cachê? Qual foi o cachê? Qual foi o cachê que Deus cobrou a você? Qual foi o cachê? Qual foi o cachê? Qual foi o cachê que Deus cobrou a você? Eita glória! É de Deus adorando o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, porque toda honra e toda glória, meu amado, é só para Ele. Vem comigo, é aqui o canal TV Rio. É assim, meu amado. Escuta só, escuta só. Tu sabe que a fama não é artista entrar no céu, só entrar lavado pelo sangue de Jesus. Tem misericórdia do mega adorador, vai pagar dobrado que na terra ele cobrou. Tu sabe que a fama não é artista entrar no céu, só entrar lavado pelo sangue de Jesus. Tem misericórdia do mega adorador, vai pagar dobrado que na terra ele cobrou. Mas qual foi o cachê? Qual foi o cachê? Qual foi o cachê que Deus cobrou a você? Qual foi o cachê? Qual foi o cachê? Qual foi o cachê que Deus cobrou a você? Mas qual foi o cachê? Qual foi o cachê? Qual foi o cachê que Deus cobrou a você? Qual foi o cachê? Qual foi o cachê? Qual foi o cachê que Deus cobrou a você? Eu termino agora Colossenses 3, versículo 24, sabendo que recebeis do meu Senhor. Galatão, porque é tua herança e vai te dar a salvação. Eu termino agora Colossenses 3, versículo 24, sabendo que
recebeis do meu Senhor o galardão, porque é tua herança e vai te dar a salvação. Mas qual foi o cachê? Qual foi o cachê? Qual foi o cachê que Deus cobrou a você? Qual foi o cachê? Qual foi o cachê? Qual foi o cachê? Eita! Qual foi o cachê? Qual foi o cachê? Qual foi o cachê que Deus cobrou a você? Qual foi o cachê? Qual foi o cachê? Qual foi o cachê que Deus cobrou a você? Tá aí, maravilha, cantor. É de Deus aí, esse grande amigo. E aí, responde aí, qual foi o cachê? Ai, doeu, hein? Essa doeu. Mas vamos lá, vamos para a palavra de Deus com o nosso pastor Orlando Júnior. Voltando a dizer, eu quero agradecer aos nossos colaboradores, tá? Nossos colaboradores que nos ajudou, está nos ajudando. Depois pode passar aqui na telinha, os nossos colaboradores. Com certeza, Deus vai abençoar a sua vida. Doutor Paraguaçu, Orlando Júnior, que está aqui o pregador. Enfim, todos os nossos colaboradores, o Everton também. Adriano Rocha, meu grande amigo Adriano Rocha do Espírito Santo. Nosso pastor, bispo também, esqueci o nome dele agora, só Jesus na causa. Isso sempre acontece comigo, rapaz, não é só contigo não, sempre acontece comigo. Ele é lá de São Luís do Maranhão, da igreja do Ministério Assembleia de Deus, Ministério Aliança do Avivamento, né? Enfim, quero agradecer todo o pessoal do Maranhão que está nos ajudando bastante. Brasília, doutor Paraguaçu de Brasília, Adriano Rocha também, o bispo Everton de Petrópolis, nós falamos nele. Tá aí, bispo Carlos Paixão de São Luís do Maranhão, um abração para todo São Luís do Maranhão. Vamos agora ouvir palavra de Deus para o seu coração com o nosso pastor Orlando Júnior. Pastor Orlando Júnior com a palavra. Amém. Mais uma vez, graça e paz a todos. Você que está no seu lar. Estou aqui com o CD do pastor Dé de Deus. Fui aqui presenteado. Uma honra. Me sinto muito feliz e honrado. Deixa eu falar para você. Abre sua Bíblia aí em Provérbios, capítulo de número 3, verso de número 21. Vou deixar aí para você na sua casa, você que está aí no seu lar, reflexivo, em nome do Senhor Jesus. Diz assim, ó, versículo 21, queridos. Acompanha aí, versículo 21. Meu filho, tenha sempre estas duas coisas em vista: a verdadeira sabedoria e a capacidade de tomar decisões certas. Se você possuir essas duas qualidades, terá sempre forças renovadas. Elas são como uma medalha de honra. Elas o levarão por caminhos seguros, onde você não tropeçará. Eu queria deixar para você essa reflexão aí. Esse texto que eu acabei de ler para você é um texto interessante, que em algumas traduções vai dizer: querido, tenha equilíbrio. A vida do homem é necessário que haja equilíbrio. Homens que não são equilibrados, homens que não têm equilíbrio, eles acabam se fundindo, acabam se machucando. E nós percebemos que há muitas pessoas que estão machucadas, há muitas pessoas que estão doentes por conta da falta de equilíbrio. Há uma certa feita, uma jovem com 16 anos, andando pelas ruas, ela leva um tombo, ela cai no chão, e quando ela cai no chão, ela sente que a sua queda não parou no chão, ela continua caindo, mesmo ainda que estava no chão. Então ela foi levada aos médicos, e os médicos descobriram que ela tinha uma enfermidade. Ela foi diagnosticada com algo chamado aparelho vestibular. Ou seja, é uma doença que afeta o sentido dos seus ouvidos, a capacidade que você tem de ouvir coisas. Quando você perde essa sensibilidade, você perde o equilíbrio. Ao passo que você, quando está de pé, e você olha para o seu lado esquerdo, e você não tem noção do que é o esquerdo, do que é o direito, e de repente você cai no chão, sem ter estrutura alguma. E a pessoa, quando perde o equilíbrio, ela, de verdade, fica sem noção da vida. Pessoas
desequilibradas ficam sem noção. Há muitos que estão sem equilíbrio, pastor Márcio. Há muitas pessoas doentes, machucadas. E eu queria convidar você que está nos assistindo, peça ao Senhor para que vos dê equilíbrio. Deus abençoe a todos. Deus possa abençoar o nosso pastor Orlando Júnior com essa palavra abençoada. Sabedoria é o princípio de todas as coisas. Uma das coisas interessantes é que Deus, ele já nos deu as promessas, já nos deu as bênçãos. Mas se nós não tivermos a sabedoria para administrá-la, nós deixamos ela ir embora. Bom, estamos chegando aí aos nossos momentos finais do nosso bate-papo com o pastor Márcio Líbano. Eu quero agradecer os nossos colaboradores e quero pedir a você que gostou, compartilhe, divulgue. Vamos fazer essas palavras, essa mensagem, esse bate-papo chegar aonde tem que chegar, ok? E nos ajude. Seja um colaborador, marque uma entrevista, entre em contato conosco, com certeza vai ser bênção de Deus. Vamos às nossas considerações finais com nossos convidados, eles vão deixar o contato para que vocês possam aí acionar. Nome, considerações finais rapidinho, 10 segundos, telefone de contato, para que o nosso povo possa aí chamar vocês, ok? Pastor Ricardo Guedes. Olá, queridos. É o pastor Ricardo Guedes. Se você quiser fazer um curso de teologia, se você quiser ter mais conhecimento da palavra, nos procure. O nosso contato é 2669-0710, Centro de Nova Iguaçu, Faculdade Iguaçuana de Teologia. Deus abençoe sua vida. Doutor Flávio Souza, agora com as suas considerações. Amém. Provérbios, em Salmos, viu, pastor? 106, verso 3 vai dizer: bem-aventurado quem observa o direito e pratica a justiça em todo o tempo, tá? A gente precisa dar exemplo, a igreja precisa dar exemplo, precisa estar dentro da lei, tá bom? Quem quiser entrar em contato, né, para informações e tudo, meu telefone é 97404-3847. Amém. Pastor Orlando Júnior. Pastor Orlando Júnior é líder do Ministério Frutificado Entre Nações. O meu telefone o prefixo é 21 97254 4724. Nós estamos todas as quarta-feiras com o projeto EMO, que é a Escola de Missões. E você que ama missões, é apaixonado por missões, nos procure. E nós estamos aqui. E quero agradecer a todos vocês por esse momento maravilhoso. Cantor Ed, deu seu telefone primeiro, depois já louvando ao Senhor. Maravilha de Deus. Eu quero também já agradecer toda essa equipe maravilhosa do canal TV Rio, né? Toda a ficha técnica desse lugar. E o telefone é 21984-232906. Você leva o pastor de Deus para adorar e louvar o Rei da Glória, o Todo-Poderoso. Vamos adorar? Oh, maravilha do Rei da Glória. Eita, glória seja louvado. Adorarei o Rei do Todo-Poderoso. Só Ele é toda a honra e toda a glória. Tchuru, tchuru, é de Deus. Tchurururu, tchurururu. Escutem só, é assim, ó. Tudo que eu tenho vem de Deus. Tudo que eu tenho vem dele. Vem dele. É assim, ó. Para onde eu olho eu vejo Deus. Tudo que existe aqui é dele, é só dele. Escuta só. Em tudo é que eu posso, a mão de Deus foi feito por ele, para ele. Em tudo é que eu vejo, a mão de Deus foi feito por ele, para ele. Adorarei um Deus tão grande, exaltarei o Deus que maravilhas fez. Adorarei um Deus tão grande, exaltarei o Deus que maravilhas fez. Vem comigo. É de Deus adorando o Rei da Glória. Canal TV Rio, programa Bate-Papo. Vem comigo, é desse jeito. Oh, aleluia. Escuta só.
E diz assim, ó, vem comigo. Tudo que eu tenho é do Senhor. Tudo que eu tenho vem dele, vem dele. Para onde eu olho vejo Deus. Tudo que está aqui nessa TV é dele, é só dele. É assim, ó. E tudo aqui eu vejo a mão de Deus. Obrigado a você. Foi feito por ele, para ele.